Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Boa noite, sejam bem-vindos a esse culto que prestaremos ao Senhor. Dentro de alguns minutos começaremos a nossa reflexão. Aproveite este momento para orar ao Senhor, para pedir a Ele que fale ao seu coração e aos corações necessitados. Deus tem uma mensagem para você, direta da sua palavra. Creia nisso, Deus tem uma mensagem para você. Vamos orar? Feche os seus olhos aí comigo, onde você estiver. Feche os seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor. Suplique ao Senhor pelos seus queridos, pela sua casa, pela sua família. Suplique a Deus por aqueles seus amigos que precisam da palavra do Senhor. Há muitos corações intranquilos pelo tempo em que estamos vivendo. Suplique que Deus fale ao coração deles. Fala com o Senhor aquilo que está no seu coração nesse momento. Deus, nós queremos nessa hora dizer que somos completamente dependentes do Senhor e nós apresentamos, ó Pai, diante do Teu trono de graças as pessoas que estão ao nosso alcance, Pai. Que o Senhor esteja já tocando os corações, preparando, ó Pai, as mentes, os corações para ouvirem a Tua mensagem. Consola, Pai, os corações aflitos por conta do momento em que vivemos. Fala, Pai, àqueles que precisam ser também instrumentos Teus para ser bênção na vida de quem necessita. Que o Senhor esteja sendo o condutor de tudo nessa hora e que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja conduzindo tudo o que vai acontecer de agora em diante. Fique à vontade, Pai, em nosso meio, apesar de estarmos através de um acesso remoto, através de uma distância mediada pela tecnologia, mas o Teu Espírito transpõe qualquer barreira. Nós pedimos que Ele venha falar conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós havíamos falado, abra sua Bíblia lá no Salmo 30, Salmo de número 30. Como nós havíamos falado, nós vamos refletir acerca do seguinte tema, baseado neste Salmo 30. Não há pranto que Deus não possa enxugar. Não há pranto que Deus não possa enxugar. Se você puder abrir a sua Bíblia aí no Salmo 30, faça isso nesta hora, porque consultando a palavra aí, mesmo sendo à distância, você então entenderá de maneira mais clara, mais objetiva, aquilo que Deus tem para você. Abra sua Bíblia aí no Salmo 30, nós leremos os versículos de 1 a 6. Eu estou aguardando um pouquinho, porque estou entendendo que você está aí procurando esta referência, Salmo de número 30. Ok? Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 30, versículos de 1 a 6. Davi, na sua expressão de louvor, de forma poética, ele então registra esse texto da seguinte forma: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Versículo 5 diz assim: Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero enfatizar, é o versículo que eu vou tomar por base, o versículo 5, mais uma vez. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez eu gostaria de orar, intercedendo ao Senhor pela sua vida, por você que está aí, ao alcance dessa mensagem, ao alcance da intervenção do Espírito Santo. Eu quero orar por você, para que Deus esteja falando ao seu coração. Deus amado, mais uma vez, pela tua misericórdia, eu clamo por essas pessoas que estão, ó Pai, atentas à tua voz, que a tua mensagem, Pai, que a tua mensagem seja ouvida de forma clara, de forma audível, ó Pai, para que os corações sejam impactados não por vozes humanas, mas pelo teu Espírito Santo. E nós suplicamos ao Senhor que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não há pranto que Deus não possa enxugar. Queridos, esse salmo é um texto de ação de graças, no qual Davi fala sobre o socorro de Deus. O poeta sacro expõe seus sentimentos, nos ensina acerca da providência de Deus nos momentos de adversidade. Afinal de contas, todos nós passamos por esses momentos. Embora não fique bem claro qual o real motivo que inspirou Davi a registrar esse texto, ele testemunha claramente de um livramento que Deus lhe proporcionou. Ele relata de forma poética um pouco das suas lutas, temores e vitórias. Ele fala do seu estado de espírito antes, durante e depois de uma adversidade que teve que enfrentar. Ele relata o socorro de Deus. E o que é mais importante, meu querido? Tudo, minha querida, tudo para nos mostrar o quanto Deus cuidou dele e o quanto ele está disposto a cuidar de nós, desde que nós queiramos buscar os seus cuidados. Lembra-se do que Davi declarou nesse texto? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, isso, pela manhã. Querido, chorar é um verbo que todo ser humano sabe conjugar na prática. Fazemos isso desde que nascemos. Nivaldo de Souza, pediatra da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, num artigo escrito para a revista Crescer, afirma que o choro, no caso do recém-nascido, serve para acionar o pulmão do bebê e também corresponde à sua primeira comunicação com o mundo. E é por isso que o choro está presente em todos os ambientes, nos mais sofisticados e nos mais simples, nos maiores e nos menores ambientes, nos olhos azuis, nos olhos negros, nos castanhos, enfim, em todos eles, nos palácios e nas palafitas. Mas esse mesmo doutor, essa mesma pessoa que entende do assunto, ele diz que as lágrimas são terapêuticas, elas são importantes e terapêuticas. As lágrimas derramadas na proporção certa, elas são importantes e terapêuticas. Percebam bem de que maneira ele nos explica claramente essa questão. Ele diz que a lágrima lubrifica a superfície dos olhos para a formação de uma imagem nítida daquilo que enxergamos. Então ela é muito útil por esse motivo. Outra questão que ele coloca para a gente, outro motivo pelo qual a lágrima é importante: fornece oxigênio e nutrientes para os olhos, protege contra a ação de micro-organismos como bactérias, removem os detritos que se acumulam no globo ocular, nos olhos, na parte externa. Então, querido, para você observar o quanto a lágrima é importante. Mas é claro que Davi aqui estava se referindo a um choro que vem por conta de se estar enfrentando uma luta. Era isso que ele estava declarando aqui, que ele estava enfrentando uma luta intensa. E a primeira coisa que ele nos ensina nesse texto, que Davi nos ensina nesse texto, é a seguinte: o choro faz parte da vida. Vou repetir para você. Davi nos ensina, ele declara que o choro faz parte da vida. Lembra-se? O choro pode durar? Isso, o choro pode durar uma noite, mas
A que tipo de choro Davi estava se referindo? O choro de Davi pode ter sido causado por um sentimento de medo diante de um exército inimigo. Você deve se lembrar que Davi foi um homem corajoso, mas viveu num contexto de guerras. Várias vezes ele foi encurralado pelo exército de um rei chamado Saul. Ele foi vítima constante da perseguição e do ciúme desse rei. Esse rei Saul, por causa da popularidade de Davi, ele então procurava perseguir Saul. Por muitas vezes Saul teve que fugir da presença desse rei para não ser abatido, para não ser morto. Vejam bem como isso é confirmado lá no versículo 1 desse Salmo 30. Diz assim o versículo 1 desse Salmo 30. Davi se declara da seguinte forma: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Percebeu? Provavelmente ele estava se referindo a esse exército inimigo que estava querendo abatê-lo. Mas há uma outra possibilidade que diz respeito à referência que Davi estava fazendo a esse choro. E essa segunda possibilidade o choro de Davi também pode ter sido causado por uma enfermidade. Se você acompanhar comigo lá o versículo 2, desse mesmo Salmo 30, Davi vai dizer assim: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Então, Davi também nos dá a entender que há a possibilidade de ele ter ficado enfermo, ter passado por uma enfermidade que o abateu muito. E ele então, nesse versículo 2, ele fala que clamou a Deus por socorro e Deus o curou. Embora fosse um homem de Deus, aliás, um homem segundo o coração de Deus, porque é assim que a Bíblia se refere a Davi, ele enfrentou enfermidades. Sabe por quê? Porque foi um ser mortal como qualquer um de nós. As enfermidades preocupam muitas vezes, preocupam as pessoas que estão enfermas e as fazem chorar. Não só elas, mas também os seus familiares. Às vezes, a enfermidade faz chorar o próprio doente. E outras vezes são os familiares que choram por causa desta mesma enfermidade. Então, querido, Davi disse, olha, o choro faz parte da vida. O choro pode durar uma noite. Percebe que ele afirma que o choro pode durar uma noite? Isso significa que é certo que todos vão chorar, mas que o tempo desse choro pode ser uma ou mais noites, mas a alegria vem pela manhã. E isso é o mais importante, não é? Então, a segunda verdade que Davi nos ensina aqui nesse texto é: Deus transforma pranto em alegria. A primeira parte do versículo diz: o choro pode durar uma noite, mas Davi não para aí. E ele então completa: mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus que Davi nos dá essa esperança, que Deus nos dá a certeza de que o consolo dele chega, mesmo depois de termos passado uma longa noite diante de adversidades e derramando lágrimas. Mas quando Davi declara isso, ele já estava num segundo momento. Estava feliz porque havia experimentado a providência de Deus. Ele havia chorado durante uma longa noite, mas ao amanhecer o sol voltou a brilhar. Há um tempo determinado por Deus para que o sorriso volte aos lábios, para que a alegria seja novamente estampada no rosto. Aquela longa noite de lágrimas finalmente havia sido concluída, havia chegado ao fim. O pranto dera lugar ao sorriso. Era momento então de sorrir. As lágrimas passaram a fazer parte do passado. Queridos, não é novidade para ninguém. É só a gente ligar, não é? Os aparelhos de comunicação, acessar a internet, que a gente então percebe o momento preocupante que estamos vivendo.
Talvez esse seja o momento de chorar, sim. Chorar por aqueles que estão enfermos, chorar pelas famílias que perderam seus entes queridos, mas precisamos crer que a alegria virá ao amanhecer. Deus nos dá essa certeza, Deus nos dá essa convicção. Davi buscou ao Senhor mesmo depois de uma noite inteira de choro. Ele buscou ao Senhor e foi abençoado. E esse salmo que você está lendo comigo, ele confirma isso, ele ratifica isso. Se você ler aí na sua Bíblia, os versículos 8 e 10, Davi vai dizer assim: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê meu auxílio, sê tu o meu auxílio. O que esse texto nos esclarece e nos instrui é que Deus se alegra em socorrer o homem. Davi passou por percalços, ficou uma noite inteira a chorar, mas o Senhor foi ao seu encontro e o socorreu. Sabe o que isso significa? E quando você estiver precisando do socorro de Deus, quando eu estiver carente, necessitado desse socorro, nós não temos por que nos acanharmos. Ainda hoje Deus se alegra em enxugar lágrimas, lembram? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu coração nesse momento de tantas lutas, de tantas fortes emoções? Como estão os corações das pessoas que vocês conhecem, das pessoas do relacionamento de vocês? A lágrima tem insistido em rolar na face dessas pessoas? Clame a providência de Deus. Seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. Seja um porta-voz das boas novas. Seja um bálsamo para a vida de alguém. E eu quero declarar a seguinte coisa: não sejam porta-vozes do caos. Nós acessamos a internet, nós temos acesso a outros meios de comunicação, e o que mais se ouve são os mensageiros do caos amedrontando, amedrontando e amedrontando. De certa forma, isso é até válido para que a população se conscientize de como está a situação. Mas vamos interromper um pouquinho, vamos pausar um pouquinho essa turbulência, né? Esse turbilhão, melhor dizendo, esse turbilhão de mensagens que pregam o caos. Vamos ser porta-vozes de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a mensagem que Davi nos apresenta nesta oportunidade. Deus ainda está disposto a abençoar a pessoa que o busca. E olha, a Bíblia fala isso, declara isso o tempo todo, que os braços do Senhor não estão encolhidos, a ponto de não poder nos alcançar, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, a ponto de não escutar e de não ouvir o nosso clamor. Deus ainda está disposto a abençoar as pessoas que o buscam. Números 23, 19. Vejam o que o Senhor fala a respeito daquilo que Ele mesmo promete a cada um de nós, a cada ser humano que Ele tanto ama. Veja o que essa palavra declara para mim, para você. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Isso significa que toda a palavra de Deus se cumpre. As promessas de Deus estão ao nosso alcance. Deus está sempre voltado para nós. Nós precisamos estar atentos a isso. Quero dar uma boa notícia para você em meio a tudo isso que tem acontecido. Quero dar uma boa notícia para você em meio a tudo isso que tem acontecido. Sabe qual é a boa notícia? Prepare-se.
a alegria proporcionada pelo Senhor será infinitamente maior do que o tamanho da sua tristeza. Vou repetir. Prepare-se. A alegria proporcionada pelo Senhor será infinitamente maior do que o tamanho da sua tristeza. Sabe quem confirma isso? Também numa referência bíblica, é o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele afirma o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A nossa proximidade do Senhor, a nossa aproximação e submissão a Ele, nos faz conhecê-lo de forma intensa e profunda. Deus preparou para aqueles que o amam coisas inefáveis, coisas inaudíveis, coisas inimagináveis. Não dá para imaginar, não dá para falar, não dá para já ter ouvido algo semelhante àquilo que o Senhor tem nos preparado. Então, querido, se a sua tristeza estiver sendo grande, creia, Deus está preparando para você uma alegria infinita, uma alegria maior. Busque exclusivamente nele o seu socorro. Nesse texto que acabamos de ler, Paulo está se referindo à vida eterna. Embora enfrentemos tristeza e dissabores, a alegria vinda do Senhor é infinitamente superior e maior. Claro que enquanto estivermos aqui nesse mundo, vencemos uma luta e ainda que tenhamos um momento de pausa, um momento de tranquilidade, de bonança, novas lutas virão, porque a jornada aqui é composta dessas duas facetas. Novas lutas virão, mas Deus é sempre aquele que nos dá o conforto necessário. Mas quando Paulo fala aqui, ouvido nenhum ouviu, quando Paulo fala aqui, ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma imaginou, Paulo está querendo dizer que depois que tudo isso aqui findar, Deus tem uma vida eterna para nos proporcionar. O Senhor tem uma vida eterna para nos proporcionar. E Ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que de fato escolheram abraçá-lo pela fé. Para terminar a nossa reflexão dessa noite, eu quero destacar para você, com você, a terceira lição que Davi nos dá. Quem reconhece o consolo de Deus faz da gratidão o seu estilo de vida. Vou repetir. Quem conhece o consolo de Deus, quem experimenta o consolo de Deus, faz da gratidão o seu estilo de vida. E Davi declarou isso lá no versículo 1 desse Salmo 30 que você leu comigo. Eu vou repetir agora para você recordar. Versículo 1 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Perceberam como Davi aqui já estava, ao mesmo tempo em que ele apresentava a sua luta, ao mesmo tempo em que ele também expôs os seus incômodos, as suas aflições, ele então já começa a agradecer ao Senhor. Davi recebeu o consolo de Deus e se comprometeu voluntariamente a exaltar o Senhor, a honrá-lo e a glorificá-lo. Quando a gratidão a Deus passa a ser um estilo de vida, o homem propõe-se a viver para agradar o Senhor. Sua vida muda, suas atitudes são repensadas, seu coração passa a ter um compromisso verdadeiro com Deus. E aí Davi destaca no versículo 4 desse mesmo Salmo 30, cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Vocês perceberam? O homem que teve as suas lágrimas enxugadas pelo Senhor e reconhece isso, não consegue mais viver longe de Deus. Talvez o que esteja faltando para você é exatamente esse reconhecimento e essa aproximação de Deus
Você precisa ser amigo íntimo do Senhor. Jesus falou certa vez: não vos chamarei mais servos, mas sim amigos, porque os amigos sabem o que faz o seu Senhor. Além de Senhor nosso, Jesus quer ser o nosso amigo, aquele que caminha conosco em todos os momentos. Deus quer enxugar o seu pranto, como enxugou o pranto de Davi. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa seguinte parte que eu vou expor agora para você. Conta-se que todos os dias, ao meio-dia, um homem simples entrava numa igreja, balbuciava algumas palavras e poucos minutos depois saía de lá completamente calado. Um homem simples, todos os dias, ao meio-dia, entrava numa igreja, balbuciava algumas palavras e poucos minutos depois saía de lá, daquela igreja, completamente calado. Muitas pessoas que lá estavam nem o notavam, a não ser aquelas pessoas mais atentas. Cada dia, ao meio-dia, a cena se repetia. Entrava, balbuciava palavras, segundos após saía silenciosamente aquele humilde senhor. Um dia alguém dirigiu-se a ele e perguntou: o que o senhor vem fazer aqui todos os dias? Pois o senhor entra mudo e sai calado. Aquele modesto homem respondeu: ora, venho falar com Deus. Venho falar com Deus. Mas como eu não sei falar bonito, a minha oração é silenciosa e bem curtinha. Eu entro na igreja e oro da seguinte forma: oi, Jesus, eu sou Zé, eu vim te visitar. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza de que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé adoeceu e foi internado num hospital, e na enfermaria passou a exercer uma grande influência sobre todos. Aquele ambiente que era muito triste tornou-se mais leve e descontraído. Zé, disse-lhe o enfermeiro daquele ambiente, os outros pacientes da enfermaria dizem que você está sempre tão alegre. Qual é o seu segredo, Zé? É por causa da visita que recebo todos os dias. Essa visita me faz muito bem. E aquele enfermeiro, sem entender muita coisa, ficou desconfiado, pois havia notado que a cadeira que ficava ao lado da cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um senhor solitário, sem ninguém. E o enfermeiro então perguntou: Zé, quem o visita? E a que horas? E com aquele brilho singular nos olhos, ele respondeu: todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar no pé da minha cama. Quando olho para o meu visitante, ele sorri e diz: oi, Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. Você percebeu? Você percebeu que quando nós buscamos a Deus, Deus se mostra para nós. Deus quer se revelar para você. Se revelar como? Se revelar pela palavra. Mostrar-se para você através do amor dele que é interminável. Zé, aquele homem simples, que mal proferia palavras, quando ficou numa situação numa enfermaria, Zé então recebia a visita do Senhor Jesus, claro, através do Espírito Santo, todos os dias ao pé da sua cama. Sabe o que Deus quer fazer com você? Visitá-lo nesta hora. O Senhor quer visitar o seu coração. Se o seu coração está aflito, talvez baste a você fazer uma oração simples como a do Zé. Senhor, Jesus, eu sou o Zé e eu gostaria que o Senhor me visitasse. A Bíblia fala que o Senhor não ignora, não vira as costas para aqueles que o procuram. Deus está atento à sua lágrima. Deus está querendo enxugar o seu pranto. Deus está querendo consolar essa humanidade que nesse momento está tão abalada por causa de um vírus. Perceberam como nós somos frágeis, embora às vezes
nos consideremos acima do bem e do mal? Perceberam como Deus está atento ao nosso clamor? Vamos orar? Eu gostaria de orar com você. Eu não sei qual é a sua situação. Nós estamos separados por um equipamento, não é? Pela tecnologia. Mas você pode orar comigo. E onde você estiver, Deus vai ouvir o seu clamor. E se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, se você está afastado dos caminhos de Deus, se você está afastado de alguma igreja evangélica, ou se você em algum ponto da sua vida interrompeu a sua caminhada espiritual, a sua caminhada com Jesus, eu quero dizer para você uma coisa: Deus está atento à sua luta. Ele quer enxugar a sua lágrima. Não há pranto que Deus não possa enxugar. Você crê nisso? Vamos orar então? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva e ela sempre fala aos nossos corações. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, mais uma vez, abençoe as pessoas que estão ao alcance desta tua mensagem, desta tua palavra, e que, Senhor, elas se sintam consoladas e encorajadas pelo Senhor. E, ó Pai, se elas conhecem alguém que está precisando de um consolo, que elas sejam suas porta-vozes, Pai. Que elas sejam, ó Pai, propagadores desta palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, pelo teu amor incondicional e infinito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, que você possa ter ouvido a voz de Deus aí, como eu ouvi daqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Boa noite.